Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 8 de maio. Hoje a família Capuchinha celebra o beato Jeremias de Valáquia. Ele viveu de 1556 a 1625. O evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu ainda tenho muita coisa a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Mas quando vier o Espírito Santo, Espírito de verdade, ele vos manifestará a verdade plena. Porque ele não falará daquilo que é seu, mas falará daquilo que ouviu. Eu e o Pai somos um. Por isso eu vos disse que tudo aquilo que ele vos falar, ele falará daquilo que é meu. Eu serei glorificado por ele, e ele vos ensinará até mesmo as coisas futuras. Ele glorificará o meu nome e também glorificará o meu Pai. E assim conhecereis toda a verdade. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos ainda nessa preparação prévia para celebrarmos o domingo de Pentecostes, que será antecedido, pelo domingo da Ascensão do Senhor, que é o próximo domingo. E são os momentos finais de todo um tempo chamado Pascal, que tem início na quarta-feira de cinzas e que se conclui então com o domingo de Pentecostes. E é um grande convite para mim e a você, como um tempo de renovação espiritual, um tempo de conversão de vida, um tempo também de retornarmos ao Senhor, de retornarmos à sua palavra. Na primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, continuamos a presenciar e a contemplar as manifestações do Espírito do Senhor. O Espírito que vai fazendo com que a palavra vença todos os obstáculos. Agora nós vemos Paulo cheio do Espírito Santo, que com o discernimento do Senhor consegue então adentrar no mistério religioso do povo para fazer com que eles também compreendessem a mensagem do Evangelho. Ainda que nem todos consigam compreender, ainda que nem todos tenham, como diz ele também mais tarde, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e coração jamais sentiu o que Deus preparou para todos aqueles que nele crerem. Por isso, essa preparação agora para o domingo de Pentecostes deve ser um tempo muito especial, onde eu e você devemos suplicar o Espírito do Senhor. Suplicar que este Espírito também rompa todos os obstáculos que estão presentes em minha vida e em sua vida, e nos faça compreender os mistérios de Deus. E é interessante que nós estamos no Evangelho da Despedida, no discurso da despedida, onde Jesus constata a tristeza que encheu o coração dos seus discípulos, a insegurança e o medo que está atormentando o coração deles, e agora Jesus então está consolando, Jesus está animando, Jesus está exortando, Jesus está corrigindo. Por isso ele vai dizer: eu ainda tenho tantas coisas para dizer-vos, mas por enquanto não sois capazes de compreender. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas e quantas vezes eu e você colocamos a mão na cabeça e dizemos: Senhor, onde eu estava com a cabeça quando eu falei isso? Onde eu estava com a cabeça quando eu fiz isso ou não fiz? Porque às vezes não temos a maturidade espiritual. Às vezes ainda somos muito infantis ou adolescentes nas coisas de Deus. Por isso que os recém-convertidos às vezes são tiranos, são exigentes demais, têm excessos de certeza. E por isso somos capazes então de ferir, de magoar e de enfiar também as pernas pelas mãos, porque achamos que estamos vendo a coisa certa. E Jesus diz aos discípulos: eu ainda tenho tantas coisas a dizer-vos, mas não tens ainda a capacidade para compreender. Ainda não tens a maturidade espiritual. Ainda não tendes essa vivência para poder compreender as coisas de Deus, e nesse momento às vezes somos tiranos, somos mandões, somos clericalistas,
queremos que as coisas sejam do jeito da gente, não do jeito do Senhor. Às vezes somos até mais tiranos. Somos mais deuses do que o próprio Deus. E Jesus vai dizer, mas quando vier o Espírito da verdade, Espírito de discernimento, Espírito de ciência, Espírito de piedade, Espírito de paciência, Espírito de humildade, Espírito de paz, Espírito de alegria. Quando vier este Espírito trazendo o discernimento do Espírito, então aí sim vocês irão compreender. Aí vocês vão compreender toda a verdade. Às vezes podemos ter muitos conhecimentos acadêmicos sobre Jesus, muitos conhecimentos científicos sobre Jesus, e a única coisa que isso produz em minha vida e em sua vida é arrogância intelectual. E com isso, não conseguimos evangelizar, porque evangelizar é tudo, mas nem tudo é evangelizar. Às vezes somos doutores demais e Jesus vai dizer, não basta ser mestre em Israel. Os doutores só vão evangelizar se eles também forem testemunhas. O Espírito dá testemunho de Jesus. O Espírito ensina toda a verdade, recorda tudo o que Jesus falou. O Espírito traz o discernimento, traz a temperança, para que eu e você possamos compreender as coisas de Jesus. Mas quando Ele vier, Ele vos manifestará a verdade plena, porque Ele não falará daquilo que é seu. Não falará por si mesmo, mas Ele falará daquilo que Ele ouviu. Eu e o Pai somos um. Aqui novamente Jesus manifesta o quinto anúncio da vinda do Espírito Santo e novamente Jesus proclama a sua identidade com o Pai. Esse será um dos motivos da condenação de Jesus, blasfêmia, porque Ele se faz um com Deus. O Espírito glorifica Jesus. O Espírito glorifica o Pai. O Espírito também traz discernimento à igreja, de tal modo que a igreja não vive sem o Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes parece-nos que o Espírito Santo ainda é um ilustre desconhecido para muitos cristãos. Um ilustre desconhecido. Porque às vezes confiamos mais na nossa ciência, confiamos mais na persuasão humana, na retórica humana, confiamos mais nos dotes naturais que cada um de nós temos e não confiamos no Espírito do Senhor. É Ele que glorifica Jesus. Só podemos dizer que Jesus é o Senhor sobre a ótica do Espírito. Só podemos enxergar o Pai pelo Espírito. Só podemos compreender a presença real de Jesus no Santíssimo Corpo e no Santíssimo Sangue também pelo Espírito. E só podemos compreender a Igreja no olhar do Espírito. Em suma, só podemos entender a nossa fé no olhar do Espírito. Por isso a fé também é dom do Espírito. O Espírito é que traz clareza. O Espírito é que traz a maturidade. O Espírito é que dá a ciência do alto. Aquilo que Jesus vai dizer para Pedro, feliz és tu, Simão, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Também dirá Paulo, não foi carne, não foi nenhum homem, não foi nenhum livro que me manifestou esse mistério de Jesus, mas o Espírito que habita em mim. Aquele que se deixa guiar pelo Espírito de Jesus é um homem espiritual, é uma mulher espiritual e conseguirá compreender as coisas de Deus. Supliquemos o Espírito Santo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Paz e bem para todos. Beato Jeremias Valac, rogai por nós. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.